Só que a gente sabe que ele erra muito, ele magoa muito, ele vai na ferida da pessoa, no íntimo, ele Se exalta um ofende, pouco. ele se exalta, ele sai da E casinha depois ele vem como dele se nada tivesse e acontecido. ele trata tudo depois como se nada tivesse E acontecido. o pior é que Pra minha volta com... cabeça é muito difícil de entender. E quando você estava do outro lado da moeda, era fácil. Amiga, mais ou menos. Foi sempre uma coisa que eu até falei com a Aline. Eu falava, Aline, eu não consigo entender a diferença. Se ele tem algum tipo de problema, É, a eu gente vou for respeitar, colocar em pauta ou isso, né? se é de jogo, de maldade, ou de alguma coisa. Sempre, sempre na minha cabeça ficou. Só como eu gostava muito dele, eu relevava. Mas sempre foi uma dúvida que ficou na minha cabeça. Se ele tinha algum tipo de problema, que precisasse tomar um remedinho, talvez não lembrasse das coisas que falou, sabe assim? Porque era... Ou se ele fazia... Porque quando você gosta, você quer acreditar, né? Então, Então, entendem o meu problema? então só que eu hoje em dia... Você consegue Tu E se eu lembra uma falo- conversa que a gente teve ali na mesa Lembro, sobre isso que você pautou? Eu falei, mas Valentina, lembro. você já está agindo e falando isso para mim relacionado ao que os outros estão te falando, ao que suposições e aquilo que você está vendo e vivendo aqui dentro. Aí você ficou pensando. Mas aí, nos outros dias, depois dessa nossa conversa, você falou, meu Deus, não sei o que, é verdade e tal. Já estava mudando, porque eu ouvi isso, mas o que eu estou vendo, vivendo, realmente é totalmente diferente. Porque o que eu falo aqui dentro sempre? O que os meus olhos estão vendo, o que os meus ouvidos estão ouvindo. Total. Então, as suas atitudes aqui dentro é que vai formar a minha opinião sobre você. Aqui dentro, eu sei que quando a gente sai daqui, a gente se transforma em uma pessoa totalmente diferente, que a gente está no nosso habitat natural, a gente está com a nossa família, não sei o quê. Mas aqui a gente precisa observar o outro pelas atitudes aqui dentro, a forma com que você sente, a forma com que você age em algumas atitudes. E do jeito que eu sei que eu também estou sendo avaliada. Aí, depois dessa nossa conversa, no decorrer dos outros dias, as suas atitudes, com tudo que estava acontecendo, me falou qual foi a mensagem que você me enviou. Que ele estava correto, que esse era o caminho correto, Entendi. que essa era a forma certa. E eu recuei Claro. e fiquei observando. Então, isso é uma das coisas que ele articula muito bem, todas nós. Ele articula, ele fala muito bem. Então, é muito fácil você cair na graça dele, digamos. É muito fácil. Não que ele seja um manipulador, eu acho que ele é um articulador de palavras. Eu acho que ele articula muito bem todas as frases e talvez te vende uma ideia. E era isso que eu acho, que nós três, a Day e a Aline, na época ficamos. Então, a gente deu a cara a tapa, tudo que era... A gente... E estava assim todo foi. mundo errado da casa. E tava todo mundo... Você que isso- concorda com isso? Que claro, esse momento aconteceu claro, aqui? E que assim... Hoje e você que- concorda com isso? Claro. Hoje ela Óbvio. consegue. Hoje eu consigo enxergar tudo. E é o que eu estava conversando com a Aline, e eu já me senti muito sugada, a Aline não estava se sentindo muito sugada. Eu não acho, de coração, que eu vou falar real, que ele seja uma pessoa ruim. Não, eu também não acho. Mas eu acho que ele, eu não sei se ele faz isso para aparecer, ou se tem um lado dele que hoje em dia me incomoda demais. Demais. E não é o fato do que aconteceu lá sentada. Te juro pelo meu filho, não é o fato porque ele não me deu imunidade. Sim, sim, sim. Eu O sei fato- que não, que eu sei que você chegou aqui super bem. Inclusive, fato- você estava conversando com ele tranquilo. Eu vi, eu presenciei tudo isso. O Dadai, eu achei mais grave ainda porque eu vi ele prometer. O Dadai, eu Sim. vi ele prometer. Sim. Tudo bem. A questão foi o jeito como ele colocou a Stephanie, foi o jeito como ele discutiu com a Aline. Foi toda aquela coisa feia que eu falei, eu não quero fazer parte disso. Ele quer indicar a Stephanie? Sim. Tem indica, jeitos e jeitos. Olha, tem jeitos e deixos. eu quero a Stephanie porque eu me desagrada nisso, ponto. O jeito que ele falou, Milady, eu me envergonhei de andar com uma pessoa dessa. Preste atenção, nem lembro eu os vou pontos pontuar um que negócio ele aqui. falou, Eu mas entendo você e concordo 100%. Ele fez esse surto, e se eu te disser
que há 30 dias atrás ele estava fazendo pior e vocês estavam botando debaixo do braço, Sim. dizendo que o Gui era errado por estar Sim. falando para a Aline que ela era uma pessoa legal e que ela devia entender tal, a gente voltando nela e todo mundo achando que a gente estava errado. E tipo, sabe? Então tem coisas que parecem desenho animado. Sim. Desenho. Mas é Eu verdade. tô dentro de um desenho animado. verdade, E né? ninguém aqui é adulto, eu tô louca. E Então- as coisas estão se repetindo de uma forma, parece que eu tô Ninguém é no adulto, eu tô Fantástico louca. Mundo de Bob. Mas sabe o que acontece, Mi? Às vezes... E lá aconteceu isso, ele indicou a Stephanie, eu fiquei Ai, amiga, anestesiada acho que assim, a ó. gente tá gritando, hein? Eu, né? Acho que tá falando muito alterado. Aí eu fiquei assim, anestesiada, olhando para um lado e para o outro, já contando voto, contando e recontando, contando e recontando, contando e recontando. Eu acho que eu contei tanto voto ali que eu contei 7 votos para ela. Entendeu? Aí falei assim, meu Deus, que louca. Eu fiquei louca naquele Nossa, momento. pra te olhar, você anestesiada. tava tão plena. Porque eu sou assim, Eu sou plena. eu sofro por dentro. E aí eu entendo o que você está falando sobre falar assim, eu não quero fazer parte disso. Foi do jeito que eu falei para mim, o Gui falou e todo mundo falou. O Thiago ali sentado não quis falar, mas eu senti a aflição dele, entendeu? E ele quebrando coisa e jogando café. E a Steph passando mal. E eu E o caindo. outro jogando iogurte na cabeça dele. E a Daiane dizendo que o Vitor era um filho da p... que ele queria humilhar Casos de ele. família, e que gente. não sei o quê, que era desumano, que não sei o quê, ele tinha um coração, que ele era maravilhoso, não sei o quê. E agora, por que tudo isso está acontecendo? Tá entendendo como esse reality é sério? Um O negócio jogo sério? vira, né? E olha só que coisa louca. Hoje você explodiu com ele.